Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo que eu quero trazer aqui é para especificamente os terraplanistas. Se você não for terraplanista ou não acredita que a Terra é plana, então nem assista o vídeo porque eu acredito que você não vai entender absolutamente nada. Esse vídeo é somente para as pessoas que estão despertas, né? Que já descobriram que nós não moramos numa bola giratória e que água não gruda em bola, né? Que água não faz curva. Tá? Eu nunca vi água fazer curva. Então você que ainda vive nessas ilusões dessa pseudociência, então esse vídeo não é para você. Mas enfim, vamos direto ao assunto. O assunto desse vídeo, meu querido irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, é falar sobre a teoria das terras além bordas da Terra. Todos nós que já estamos libertos desse sistema heliocentrismo, sabemos que o Criador, o nosso Pai, ele criou o sistema Terra. A Terra, na realidade, ela é um plano, ela não é um planeta. Ela é, como diz as escrituras e as evidências científicas, né? Porque já tem cientista fazendo essas pesquisas e graças a Deus a teoria dessa Terra globo, né? Heliocentrismo já está caindo por terra. É só questão de tempo para as pessoas descobrirem a verdade. Então, para a gente começar aqui, primeiramente nós sabemos que a Terra ela tem esse formato. Esse é o formato da Terra. De acordo com o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, a Bíblia diz assim: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então o texto é bem claro, é específico, não tem segredo, não tem dificuldade de entender. O texto está dizendo que a Terra ela é um círculo, e círculo não é uma esfera. Uma bola de basquete, uma bola de futebol é uma esfera. Um bambolê é um círculo. Um compasso faz um círculo. E as escrituras diz que os céus ele se desenrola como cortina. Não é que é uma cortina. É apenas uma metáfora que o profeta Isaías está nos dizendo que a Terra é cercada por um domo celeste. E por trás desse domo nós descobrimos através das escrituras que existem as águas primordiais. Muito bem. Existe uma teoria em vários cantos na internet que essa teoria estão agora dizendo que além das bordas da Antártica, né? Nós temos as bordas da Antártica, além das bordas de gelo da Antártica, existe terras infinitas, né? Então você vai passando por caminhos secretos aqui, eles acreditam nessa teoria, e aí você vai para uma outra terra, outros continentes, com outros nomes, etc, etc, etc. Bom, esse pessoal, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que estão totalmente errados e equivocados. Porque a gente já sabe, meus irmãos, que o Criador está libertando as pessoas concernente ao formato da Terra. O formato da Terra é muito importante a gente saber, porque quando você descobre que a Terra é plana, que tem um domo sobre a sua cabeça, e que o Criador está acima das águas primordiais, no terceiro céu, e que a Terra ela é fixa, ela não se muda, ela é estacionária, e você observa toda essa criação, o círculo de gelo na Antártica. Então, quando você descobre o real formato da Terra, você descobre que tem um Criador. E que todas as religiões do mundo é simplesmente uma invenção humana. O Criador não fundou religião. Cristo não fundou religião. As pessoas chamam de cristãos, etc. Na realidade, eu prefiro ser chamado seguidor ou seguidor do Messias, seguidor do Criador. Seria mais fácil. Mas as pessoas gostam de taxar os outros com religiosidade. E nós não somos religiosos e o Criador também não é religioso, como muitos pensam. Né? Aquele Deus que gosta de ficar sendo bajulado. Quem gosta disso é o Jeová, o falso Deus, inclusive na série que nós postamos aqui para você, com mais de 20 vídeos, ainda faltam alguns, é claro, nós estamos mostrando isso para vocês, que quem gosta de adoração, veneração, é o Jeová, o falso Deus. Muito bem, então essa teoria que está no TikTok, vários e vários vídeos, e muitos que se dizem ser libertos, né, chamados de terraplanistas, estão caindo na cilada do diabo mais uma vez. O que Satanás faz?
Satanás ele esconde o formato da Terra das pessoas, cria a teoria heliocentrismo, que é a adoração ao Deus hélio, cria uma invenção que nós somos pequenininho no espaço sideral, que nós estamos numa velocidade de 1.666 km por hora, que a água faz curva, sendo que a própria física mostra que a água não faz curva. É só você pegar uma bola e pegar uma bacia. Coloca a água na bola para você ver se ela consegue fazer a curva e grudar na bola. Não gruda, mas se você pegar a água e colocar numa bacia, ela vai estar estacionária. Ela procura o nivelamento. Isso é fato, isso não é uma história. Mas o que acontece? Satanás, sabendo que as pessoas estão se libertando, né, dessa teoria do heliocentrismo, que as pessoas já descobriram, que as escrituras é bem clara, que a palavra de Deus ela é confiável, mas você tem que buscar o conhecimento dentro da origem que ela foi escrita, né, na linguagem original, pelo menos mais próxima dela. Então, o que Satanás faz? Agora ele, para afastar aqueles que já estão libertos, né, e para aprisionar de novo essas pessoas, ele cria a teoria da Terra infinita. Gente, preste atenção. Você tem todo o direito de não concordar, você vai falar que tem base bíblica para isso. Não existe nenhum versículo da Bíblia, em nenhum canto da Bíblia, que fala que tem terras além bordas, além do domo, fora do domo. Não existe isso e eu vou provar para você. Não tem. Não adianta pegar textos isolados, versículos isolados, porque tem muitos terraplanistas que estão se utilizando de textos isolados, né, para criar a sua teoria totalmente infundada. Tudo que sai fora das escrituras é considerado anátema, satânico e mentiroso. Então eu hoje, que já fui enganado muitas vezes, né, por Satanás, fiquei 8 anos no ateísmo e fiquei mais de 20 anos antes de ser ateu no sistema religioso, mas agora eu retornei para o Criador e não para uma denominação religiosa. Então eu, sendo calejado, agora eu tomo muito cuidado, particularmente eu, para não sair fora das escrituras. Se as escrituras me der uma base, aí sim a gente bota fé, porque a palavra de Deus é verdadeira. Mas, gente, ela não dá base para nenhum ponto disso, em nenhum local, tá? Então, essa teoria que foi criada, né, que a Terra, além a borda, existem outros milhares e milhares de continentes, outros domos, com outras terras, é um negócio assim surreal, porque a gente não tem base nas escrituras para falar sobre isso. A Antártica, né, teve um tratado em 1 de dezembro de 1959, que é chamado Tratado da Antártica e acordos relacionados, conhecidos coletivamente como Sistema do Tratado da Antártica. Regula as relações internacionais com relação à Antártica, o único continente da Terra sem uma população humana nativa. Ou seja, esse tratado diz que ninguém é dono da Antártica. A Antártica pertence a todos os continentes, porém, todos nós sabemos que nesse tratado, isso não é uma teoria, isso é fato comprovado pela aeronáutica americana, pela aeronáutica chinesa, pela aeronáutica. Os países que estão nesse bloco, que está dentro do Tratado da Antártica, eles protegem, ou seja, é obrigação de cada país proteger a Antártica de exploradores, né, e que queiram descobrir algo na Antártica, e também por questões de segurança, né, porque o local é inóspito, não há possibilidade de ter vida ali, né, em determinados locais da Antártica, né, só em determinado ponto depois a vida não tem mais, por causa da baixa temperatura naquele local. Então o Tratado da Antártica nada é mais do que todos os países que fazem parte desse bloco defender a Antártica, ou seja, a Antártica não tem dono, mas todos os países que estão dentro do bloco são obrigados a defender o território, né? Então ninguém pode falar, eu sou dono da Sibéria, eu sou dono da Antártica, o Brasil, eu que sou dono. A Antártica pertence aos Estados Unidos, não pertence a ninguém. E eles têm ali, né, a proteção. Existe a Marinha Americana, todas as marinhas e aeronáuticas desses países estão protegendo contra escavações, contra uma série de outros fatores que envolvem a Antártica. Muito bem. O que nós entendemos através da própria escritura é que
existe um domo celeste que o final desse domo é como uma cúpula, ele termina no final dos muros da Antártica. Então, não se dá para saber em quilometragem do ponto X, né, por exemplo, deste ponto aqui, vamos supor que chega um navio aqui, quanto de gelo tem, né, a quilometragem até chegar aos paredões ali, o paredão de gelo, que é o paredão do domo. Pode ser em cerca, alguns dizem cerca de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, mais ou menos. Outros 900 quilômetros. Então, se você chegar a uma determinada local, passando ali, ou seja, por cima dos muros da Antártica, desse gelo, com certeza você vai se dar com um paredão de gelo. E isso é comprovado pela própria Escritura. A palavra de Deus, ela é verídica, ela é verdadeira. Então, gente, vamos lá agora para a gente compreender e provar para você que não existe terras da forma em que estão falando além da borda. O que existe, e é uma probabilidade, de acordo com uma visão científica que está sendo estudada, é que existe apenas um local reservado, como se fosse um formato de uma piscina. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Aqui vocês estão vendo, né? E como se fosse um esticamento aqui nos muros da Antártica. Nós estamos dentro desse continente aqui dentro, tá? E aqui por esse canto você tem exatamente, de acordo com estudos científicos e através de balões meteorológicos que subiram uma altitude de mais de 2.000 quilômetros acima e conseguiram, né, visualizar através de imagens reais que existe uma entrada por debaixo desse gelo aqui, onde se dá num local aqui, como se fosse um grande piscinão, tá? Mas não existe civilização humana neste local. É um local preservado, isso é um estudo que está sendo feito por alguns cientistas. Mas, de qualquer forma, se esse formato for real, verídico, de qualquer forma, a barreira de gelo também continua circulando, ou seja, a barreira de gelo ela é toda circular aqui, e o domo fecha tudo isso daqui. E nessa escuridão, que é chamada espaço sideral, são águas primordiais. É como se nós vivêssemos dentro de um grande aquário gigantesco, chamado Aquário do Criador. Essa teoria de que existem terras além de bordas, etc., é uma teoria que não se fundamenta na Bíblia. Vamos então ficar com a Bíblia. Você escolhe, você quer ficar com a Bíblia ou quer ficar com teorias infundadas? Lembrando que Satanás, sabendo que as pessoas estão sendo libertas através das informações da Terra plana, que vive, né, que tudo que a gente aprendeu no sistema heliocentrismo é uma mentira, é para nos afastar do Criador. Então Satanás, ele quer, né, que ele não sossega, ele não fica quieto, então ele cria teorias e muita gente acaba caindo na cilada dele. Vamos ver o que a Bíblia diz, se existe terras fora do domo ou fora, além das barreiras de gelo da Antártica circular que circula a Terra. Vamos lá, lembrando que esse vídeo é para terraplanista. Se você não é terraplanista, então você ainda não está liberto, então você não vai entender nada. Eu acho melhor você nem assistir o vídeo, melhor você sair daqui, porque você não vai entender mesmo. Então vamos lá, gente, olha só, você que já está liberto. Jó capítulo 38, versículo 3. Os alicerces da terra. A Bíblia fala de alicerces, de colunas e uma série de coisas. Olha lá. Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei, e tu me responderás. Deus falando com Jó na sua aprovação. Aí Deus começa a perguntar para Jó. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os alicerces da terra? O que é alicerce? Se você vai fazer uma casa, você precisa fazer o quê? A primeira coisa, alicerce. As sapatas, fundamento, radier. Né? Então Deus perguntou, onde é que tu estavas quando eu lançava os alicerces da terra? Então Deus fez primeiramente o alicerce, era o grande construtor do universo. Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento, Jó. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Limites das dimensões da terra. Quem foi? Foi o Criador, que ele fez a circunferência, as medidas exatas para fundar a terra.
Talvez tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir. A palavra cordel é linha. Um pedreiro, para alinhar os blocos para levantar um muro, ele precisa puxar a linha em uma linha reta. Ela não faz curva, a linha não tem como fazer curva, ela é reta. Então o Criador está deixando claro, face, é uma face só, tá? Não tem duas faces, face da terra. Ele esticou uma linha para formar a terra. Está dando aqui para nós os exemplos como a terra foi criada. No livro de Isaías 40, versículo 22 diz: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. A palavra círculo é, por exemplo, um bambolê, um círculo, né? Um compasso fazendo um círculo no papel é um círculo. Uma bola não é um círculo, é uma esfera. Não confunda esfera com círculo. Apesar que muitas traduções bíblicas tendenciosas para se enquadrar nessa ciência moderna, essa pseudociência moderna, estão retirando da Bíblia a palavra círculo e colocando esfera ou globo, entendeu? Então veja bem, gente, não é a Bíblia que tem que se adaptar a essa pseudociência, é essa ciência que tem que se adaptar com a Bíblia. Tá certo? Então, por que os evangélicos, por que os pastores, por que os donos de editoras de Bíblias, como CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Betel e outras mais, estão retirando a palavra círculo? Por quê? Porque eles estão querendo se adaptar à palavra de Deus com essa pseudociência. Então não caia nisso. Vai chegar um momento em que eles vão modificar toda a Bíblia como estão sendo modificados. Inclusive nós temos aqui no canal uma versão original da BKJ de 400 anos, que ela mostra exatamente todos os formatos antigos da terra, os textos originais, porque o rei Tiago I, ele não permitiu, né? Ele não aceitava aquelas traduções da Igreja Apostólica Católica Romana e nem da Anglicana, então ele pediu para fazer uma cópia diretamente dos manuscritos originais gregos e hebraicos para formar a Bíblia do rei King James. Existem umas que são vendidas aqui no Brasil, mas são falsificadas. Ou seja, é só a capa King James, mas por dentro é a mesma tradução de João Ferreira de Almeida. Então não vai resolver de nada. Então nós temos uma versão original aqui, caso você queira adquirir, você entre em contato com a gente. Também nós temos a versão da Bíblia que mostra a Terra plana, o formato da Terra com todas as dimensões, a distância entre o Sol e a Lua, a distância da Terra. Nós temos essa versão, essa Bíblia original. E se você quiser adquirir, comprar, você entra em contato no 319-9202-3725. Agora, olha só. Então, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Então, o texto não está falando que o Criador está sentado sobre os círculos das terras. Porque, gente, nessa teoria maluca que Satanás já está colocando na cabeça do povo, né, é que existe diversas terras, né, diversas terras, por exemplo, uma terra aqui, outra para lá, outra aqui, outra ali. Milhares de terras seria chamada terras infinitas. Então, se o cara conseguir passar as bordas aqui, ele consegue entrar em outras terras que têm outros domos. Gente, isso não tem base na escritura. Não venha com conversa fiada. Você que se diz terraplanista, acreditando nessa teoria de nova era, a gente vive dentro de uma vamos dizer assim, de uma própria matrix computadorizada. A gente entende a metáfora sobre Matrix porque estamos sendo controlados por esses senhores do mundo, né? Por aquilo que eles criaram para nós. Porém, o mundo é real. Não tem nada computadorizado aqui. Você não é um programa de computador. Você é real. Você é feito de carne e osso. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Tá certo? Então veja. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. O texto não está dizendo círculos. Não está no plural, está no singular, da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus
como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Apenas uma terra. Vamos lá. Nesse outro quadro, o Jó capítulo 26, versículo 10, diz assim: Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Tá? Então o Criador criou a terra, vocês viram versículos anteriores, redonda, ela é redonda? É redonda, mas não é esférica. Redonda é o mesmo que circunferência, é o mesmo que círculo, redonda, tá? Então, redonda não é esfera, o redondo. Um prato é o quê? Redondo. Uma forma de pizza é o quê? Redonda, né? Uma pizza é o quê? Redonda. Então, redonda, já está dizendo. Gente, é uma coisa tão simples da geometria. Mas tem muita gente que prefere acreditar no heliocentrismo, quer adaptar a Bíblia Sagrada a esse sistema maligno que está aí, cara. Não vai dar certo. Você vai quebrar a cara. Você já foi liberto, o Criador te libertou, mostrou o formato da Terra, mostrou os planos dele. Aí surge uma cambada de gente na internet, com Nova Era, que tem um cara aí que, sabe, não vou nem citar o nome, o cara começa a falar do berço das almas, o sol vermelho, a Nova Era, e o eclipse não sei da onde, o circular. O cara faz uma salada danada. Tá me entendendo? Uma mistureba danada para criar uma teoria da nova. Ele mistura verdade com mentira. E muitos estão caindo nessa. E o pior é que quando eu, por exemplo, você vai fazer um comentário no canal de uma pessoa dessa, que tem os seus seguidores, que já estão com suas mentes, né? Manipulado e bitolado naquilo, é isso, gente. Olha, é difícil. Eles xingam a gente. Começa a falar algo contra pessoal. Diz que a gente não conhece a Bíblia, chama de analfabeto. Gente, próprios caras que se diz terra plana, ao invés de acreditar nas escrituras, acredita em contos de fada contados pela internet. Gente, aprenda uma coisa e coloque uma coisa na tua cabeça. Qualquer pessoa que fale alguma coisa ou que crie uma teoria que não tem base nas escrituras, tá? Caia fora. Ah, mas tem base dessas terras ali. Não tem nenhum versículo, nenhum texto que fala sobre isso. É mentira. Eu tenho mais de 200 referências aqui. Mais de 200 referências. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Mais de 200 referências. Que mostra que a terra não tem, olha aí, ó. Não tem nada, absolutamente nada, além das bordas da terra. Tá? Jó 22, 14, Jó 26, 4, 26, 11, 37, 7, 38, 14, 38, 8, 9, 7 de Jó, Jeremias 21, Lucas, tem tudo, mais de 200 referências. Não tem, e eu desafio qualquer um de vocês. Isso é armadilha da nova era, armadilha de Satanás, para fazer vocês novamente ser engodado por esse sistema maligno aí que está aí, tá? Então, Jó 38 fala o seguinte: marquei os limites e fechei com trancas as suas portas. O que Deus está falando aqui? Ele está falando de outras terras? Ele está falando de outros oceanos infinitos? Não, ele está falando daquilo que ele fez, do oceano Atlântico, Pacífico, Mediterrâneo, Mar Egeu, Índico, todos eles. O Senhor criou os oceanos. Só que ele colocou um limite para essas ondas. Um limite. Não fala de limites. Limite. Porque os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu disse-lhe, você chegará até este muro e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. As suas altas ondas pararão aqui. Não existe nada além desta borda de gelo, a não ser o paredão do domo celeste. Seja sensato, meu irmão. Pare de ficar acreditando no YouTube. Acredite nas escrituras. Ela é confiável, ela liberta, ela é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Satanás é o pai da mentira. E quanto mais vocês vão buscando conhecimento,
mas ele vai tentar te afastar da verdade, criando teorias infundadas, e novamente você vai voltar ao jugo de Satanás, porque esse é o trabalho dele, é enganar você, te ludibriar, te mandar por terra. Jó 38:10, ou você acredita nas escrituras, ou então eu lavo as minhas mãos. Eu estou fazendo a minha parte. Eu não vou acreditar que existe milhares de terra, uma terra infinita, fora do domo, dos muros da Antártica, do circular da Antártica, da camada de gelo que circula o mar, porque a Bíblia não fala isso. Não tem. Isso é invenção desse povo, é nova era. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse, você chegará até este muro, e daqui não passará. As tuas altas ondas pararão aqui. Tá aí, ó. Não existe absolutamente nada fora do domo. Os paredões de gelo, como diz o livro de Jó, eles param aí. Toda essa teoria criada por pessoas é para te afastar dos caminhos verdadeiros do Criador. O Criador já te libertou. Você já sabe como é que funciona o reino dele. Agora, a quantidade de gelo, a quilometragem, até chegar aos paredões do globo, existem várias conjecturas. Pode ser de 1.000 quilômetros, de 300, 400 quilômetros, mas chega no final. Chega no final. E quando chegar no final, você encontra os paredões do globo, a cortina do globo. Esse é o reino do Criador. Essas teorias absurdas, vagas, olha aí, que tem civilização depois do gelo, cara, isso não tem base nas escrituras. É somente até o paredão e as águas param ali. Por exemplo, vamos ver aqui o livro de Gênesis. Teoria que existe terras infinitas além da Antártica. Mas o que diz as escrituras sobre isso? Então nós temos uma imagem do paraíso que foi feito na terra. O jardim do Éden foi feito na terra. E aí a pergunta é, aonde foi parar o jardim do Éden? Aonde estava a localização do jardim do Éden? Você percebeu que existe diversas teorias na internet para dizer que o jardim do Éden desapareceu com as águas do dilúvio e não sei o quê? Peraí. Será mesmo que desapareceu? Bom, gente, a Bíblia não dá base e não diz aonde está o jardim do Éden. Mas ela diz que o jardim do Éden foi protegido por querubins. Então, se esse jardim do Éden foi protegido por querubins, significa que ele existe em algum local da terra. Então, ele não foi destruído com as águas do dilúvio. Vamos tentar entender isso daqui. Por exemplo, nesse formato aqui, eu quero que vocês vejam o seguinte. Olha, este aqui, essa foto que vocês estão vendo, pesquisadores alegam que após a Antártica existe um continente tropical, um paraíso, mas que no final dele, a borda de gelo aparece novamente e tem um paredão, uma cúpula, como se fosse de vidro, tá? De vidro. E por detrás desta parede de gelo, você encontra águas por fora da parede. Mas é impossível a entrada devido a questões atmosféricas e geográficas. Mas é visível se você subir num balão a mais de 1.800 quilômetros, próximo da Antártica, se pegar um balão, estiver próximo da Antártica, dentro do navio e subir ele, deixar ele ir, você vai conseguir ver, tá? Nitidamente este continente. E agora a pergunta é, os cientistas que estão estudando sobre isso, inclusive eu já coloquei o vídeo desses cientistas aqui, é 1h30, pesquisadores sérios, tá? Que inclusive a comunidade científica já estão
de olheira em pé, já estão querendo calar a boca desse pessoal. Seria o jardim do Éden que o Criador fez e depois da queda do homem o expulsou para as terras além parede de gelo que protege o Éden? Gênesis 3:23 diz assim: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra na qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins, a uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Quando o texto bíblico fala sobre o jardim do Éden, ele está falando de algo literal. Aqui não é uma filosofia, não é algo simbólico, é um jardim. E se você perceber esse formato aqui, presta atenção, tá? Vou colocar aqui uma cúpula por cima aqui, ó, tá? Esse é o formato. Esse é o formato que os cientistas estão já estudando, né? Porque eles conseguiram avistar, tá? Que o domo, né? Que o domo vai cruzar aqui. Deixa eu ver que eu consigo colocar sem isso. Pronto, só aumentar a linha aqui para a gente ter uma noção aqui, tá? Então aqui, a Terra, né, e o domo. Vamos colocar bem aqui para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Mais ou menos isso aqui, ó. Então você tem um domo que pega de fora a fora, vai fazendo o seu círculo e fecha aqui. Então os cientistas chegaram próximo aqui da Antártica, nesses paredões de gelo, está lá no documentário. Só você assistir. E eles conseguiram levantar um balão meteorológico e conseguiram ver esse local aqui. Mas, além disso daqui, não tem mais nada. É só escuridão. E essa escuridão, tá, são as águas primordiais. Que você, e essa pseudo-NASA mentirosa, chama de espaço sideral. Não é espaço sideral. Aqui são águas. São águas escuras. Né? O Espírito de Deus pairava sobre a face escura das águas aqui, ó. E começou a surgir a Terra. Agora veja, se esta comunidade científica, aqui é uma especulação, se essa comunidade científica conseguir acesso a este local, provavelmente, seria isso daqui uma pergunta, o local do Jardim do Éden? Porque este é o formato da Terra com um domo por cima. Aqui, nessa parte grande, não estou passando o mouse. Tá os continentes, Brasil, Estados Unidos, União Europeia, todo mundo aqui. Aí tem a paredão de gelo. E depois aqui você tem entradas, né? Uma quilometragem muito grande aqui. Provavelmente mais de 1.000 quilômetros. Para até você conseguir chegar a essa região aqui. Só que o problema é que os cientistas dizem que isso daqui tem muitas dificuldades para qualquer navio navegar aqui. Devido às baixas temperaturas. Tá? E as dificuldades enormes, que não há tecnologia para chegar até aqui. Bom, caso isso aqui seja o Jardim do Éden, faz mais sentido o que a Bíblia diz. Presta atenção. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do Jardim do Éden. Então vamos supor que um homem, né? Vamos pegar aqui um homem aqui, o homem estava aqui dentro. Tá? Né? Aí olha lá, pois o Senhor expulsou o ser humano do Jardim do Éden. Expulsou ele. Então ele tirou ele daqui e pôs ele para cá. Olha só. No Jardim do Éden. E fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Então agora, aqui já tinha tudo. Plantas, árvores, coisas maravilhosas. Mas depois da sua queda, da desobediência, ele passa para cá. E aqui nesse paredão de gelo, vamos supor que o Criador colocou esses querubins, como diz o texto, nós vamos ver, ao redor, circulando, para que o homem não tivesse mais acesso até aqui. Seria este o motivo que muitos cientistas não conseguem atravessar esse local para cá? Seria algo que está protegendo o suposto Éden que está aqui? E o texto continua dizendo,
Deus baniu Adão e Eva. Deus baniu Adão e Eva. Tá? Adão e Eva foram banidos. Os dois foram banidos. Aqui. Os dois estavam aqui. Depois que eles pecaram, o Senhor baniu eles para cá. E aí, olha que interessante. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, tá? Então vamos lá. Uma espada planejante que se movia em todas as direções, tá? Pode ser algum tipo de dificuldade que o homem teria dificuldade para acessar aqui. Olha só. Estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando, assim, que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Aqui novamente. Aqui, o que eu estou fazendo com vocês é exatamente uma conjectura daquilo que os cientistas estão mostrando para a gente naquele documentário que eu coloquei aqui no canal. Vocês que não assistiram, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver um documentário científico. Documentário científico, tá? Então, se a Terra realmente tem esse formato, como eles estão vendo, plana a gente sabe que ela é. Coluna a gente sabe que ela tem. Borda de gelo circular, porque aqui forma um círculo, tem. E aqui esse local foi descoberto com um balão meteorológico que subiu, lá no documentário mostra que eles conseguiram avistar esse local secreto aqui. Seria este local a grande dificuldade que os países que fizeram o Tratado da Antártica não quer que ninguém descubra, mas eles também não conseguem chegar até aqui? Seria esse o famoso Jardim do Éden, porque daqui a Bíblia diz que saía 4 rios, o Pisson, o Geom, o Tigre e o Eufrates. A Bíblia não diz que o Jardim do Éden estava cercado por ele, mas diz que saía dele. Então esse rio saía daqui e vinha para o mar e se dividia entre as nações. Olha que coisa surpreendente. Vamos lá, vamos ver aqui mais. Questionamento a respeito da Terra ser infinita com continentes além da borda. Vejam algumas traduções das Bíblias e a versão original do hebraico. Lembrando que aquilo que eu falei para vocês, muitos publicadores de Bíblias, editores de Bíblias, já estão tirando o formato real da Terra e adulterando para o formato geocentrismo. Heliocentrismo, desculpa. Eles estão tirando a originalidade do geocentrismo, que a Terra é o centro do universo, e estão colocando o heliocentrismo, que a Terra gira e é uma bola giratória, que a água consegue fazer uma curva. Eu nunca vi água fazer curva. Com essa teoria mentirosa da gravidade. Se você pegar um pedaço de madeira de 2 quilos, ele vai flutuar. Se você pegar um chumbo de 2 quilos, ele vai afundar. Não é a gravidade, é a densidade. Isso mostra que a gravidade não existe. Olha o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 2. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Tá? E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Os primeiros heróis da fé. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê, que a gente a gente analisa, foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então o Criador produziu tudo aquilo a partir do mundo invisível, do mundo espiritual, vamos dizer assim, para criar esse mundo que nós habitamos, mas é um mundo real. Então a palavra aqui é universo. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Só que no livro de Hebreus 11:3, das Bíblias modernas, olha o que eles fizeram. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então trocaram a palavra universo pela palavra mundos. E aí,
o pessoal que acredita na teoria, porque isso é uma teoria absurda, né? E acreditar nessa teoria, você vai ridicularizar mais uma vez, ou vai estar do lado de Satanás, acreditando, tá? Nas besteiras e mentiras de Satanás, nesses milhares de terras infinitas, 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 além da morte. Isso é mentira. Ah, mas isso aqui são os mundos. Presta atenção. A palavra mundo, em hebraico, é koamoa, que se refere a estrelas errantes ou luzeiros. Este texto não se aplica à teoria de terras ou mundos além do domo, pois fora do nosso domo existem águas primordiais. E é impossível atravessá-las com as tecnologias que temos. Olha o que o Salmo 148, versículo 4 diz. Louvai-o, céus dos céus, e estrelas errantes, e as águas que estão acima do firmamento sólido. Tá vendo? Então, gente, preste atenção, não existe base bíblica para esse tipo de argumento. Satanás é enganador, pois ele, sabendo que muitos estão se libertando através da terra plana, inventa teorias fora da Bíblia sem base nas Escrituras, e muitos caem em suas mentiras. Devemos acreditar apenas nas Escrituras, pois nela temos as respostas para não sermos enganados por teorias absurdas que nos tire o foco do Criador. Olha o que diz João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Gálatas 1,7, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas, olha aí, você se enquadra nisso? Se você acredita nessas teorias absurdas para ridicularizar a terra plana, de terras infinitas além do domo, com vídeos na internet, no TikTok para ganhar fama, você está ficando do lado de Satanás, apoiando as trevas, apoiando a mentira, e a Bíblia chama o seu pai, não é o Criador, mas o diabo, porque você está espalhando uma mentira que não tem fundamento na Escritura. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 1,7, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, tá vendo? Com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então esse pessoal que está com essa teoria, né, de terras, além, etc., está corrompendo vocês. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquilo que já recebestes, seja amaldiçoado. Você recebeu a libertação do Cristo ressurreto. Você recebeu a libertação do Criador. Ele mostrou para você o formato da terra, o domo, as águas primordiais, os 3 céus, o plano da redenção, a salvação. Você sabe que tem um círculo, um domo, as águas primordiais, o cinturão de gelo, que é a Antártica, que segura essas águas. E aí o que acontece? Você simplesmente pega versículos isolados da Bíblia, acredita nessas teorias absurdas de um monte de terra, sendo que a Bíblia não fala isso. João 14, versículo 4. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Porque tem uns terraplanistas que vai dizer assim, mas Jesus fala dos mundos. Vou preparar o lugar porque na casa do meu pai há muitas moradas. Vamos ler o texto todo, gente. Quando Cristo está dizendo de várias moradas, ele não está dizendo de várias terras. Vamos supor que exista uma pancada de terra. Vamos lá. Vamos voltar lá para a gente entender isso daqui. Vamos lá. Vamos supor que isso aqui são terras. Aí existe essa terra aqui. Existe um monte aqui fora da borda. Um monte, né? Um monte. Aí vai, aí sobe. É infinito, não para. Um monte. Cada uma com nomes diferentes e etc. Cada um com dom. Aí vamos supor que isso daqui seja verdade. O que a Bíblia não diz isso. Isso aqui é mentira. Isso aqui é invenção. Isso aqui é nova era. Tá?
E tá, então Cristo veio somente para essa terra aqui? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto, em João 8, em João 3,16, melhor dizer, não está dizendo, porque Deus amou os mundos de tal maneira, que enviou o seu filho para salvar os mundos. É isso que está escrito? Sim ou não? Está escrito assim? Não. Então, essa teoria é absurda. Então, quer dizer, como é que fica a salvação desse povo aqui? São todos perfeitos? São todos limpos? Nenhum desses tem pecado? Como é que fica o pecado? Como é que fica a questão do Adão e Eva? Do jardim do Éden? Você vai acreditar nisso aqui mesmo, nessa nova era que estão pregando aí? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você está se perdendo de novo. Você está se perdendo de novo. Quando Jesus disse que na casa do meu pai há várias moradas, muitos estão se utilizando deste versículo para provar que existem terras além bordas e domo. Porém, no contexto, Cristo está dizendo que no reino do Pai existem moradas e que ele iria preparar o lugar para os que o amam e amam o Criador. O texto não se refere em nenhum momento a terras além bordas de gelo ou limite dos mares. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, não tinha dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Então Cristo falou o quê? Cristo nasceu nessa terra aqui no meio, não nesse monte. Então ele vai vir salvar só nós aqui? E o restante desse monte de terra infinita? Como é que fica a questão da salvação e o plano da redenção? Não existe para esse outro pessoal aqui? Ah, mas Deus tem um plano para cada um. Ah, então você está inventando história. Ah, mas Deus tem um plano de salvação nessa terra, nessa outra, nessa daqui, nessa daqui. Porque eu vi um vídeo da internet do cara que fala do sol vermelho, que fala do céu vermelho, que não sei o quê. Então, peraí. Então você está acreditando no que os caras da internet falam, né? E não está consultando a escritura. Então o problema é seu. Olha lá. Quando Cristo ressuscitou, ele subiu aos céus. O texto não diz que ele foi para a borda da terra e atravessou o domo, chegando em milhares de terras além do domo. Esta crença é da nova era. Depois de falar com os seus discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Atos 1, 11, Salmos 46, Efésios 1, 17, 23 e Marcos 16, 15 a 20. Ele foi levado ao céu, ao terceiro céu, aonde está o reino do Criador, aonde está o reino do Pai. Ele foi levado aqui e não para cá. Olha só, no livro de Gênesis, diz que Deus fez os céus e a terra. O texto não diz que Deus fez os céus e as terras. Está escrito que Deus fez as terras? Não, a terra. Céus, atmosférico, o domo, as águas primordiais, ou espaço, melhor dizer. Depois o reino do Criador. Paulo falou isso. Conheço o homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. Viu e ouviu coisas inefáveis. Paulo não foi para essas terras além do domo. João não foi para essas terras além do domo, João do Apocalipse. Mateus, Marcos, Lucas, João, Isaías, Jeremias, Sofonias, Amós, Abacuque. Ninguém foi para essas terras, dessas terras além do domo, além das bordas. Isso é invenção da nova era. E você está caindo na conversa desses capeta, desses mentirosos. Então, no livro de Gênesis está escrito, se tiver escrito, você me mostra. No livro de Gênesis diz que Deus fez os céus e a terra. O texto não diz que fez o céu e as terras. O Criador fez apenas este reino material. 2. Não existe referência bíblica para afirmar um absurdo deste. 3. Não se deixe enganar pelo pai da mentira, pois ele tem pouco tempo.
Quarto, a cada dia surge e vai surgir várias teorias, falsos profetas, antibíblicas, para ridicularizar o Criador e a Terra plana. Quinto, creiam nas Escrituras, não acreditem em teorias humanas. Antes de saírem com teorias espalhando por todo local, verifique às vezes, se existem base nas Escrituras. Evitem a nova era. No livro de 2 Tessalonicenses 2, 10 ao 12, olha o alerta de Paulo para nós. Ele fará o uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Meu amigo, você já foi liberto pelo Criador, você já não faz parte do sistema religioso, você já não tem pastor mais, você não toma essa ceia mitraica, você não precisa pagar dívida, você já foi liberto, você já se libertou do ateísmo, de todas as religiões, do espiritismo, da macumba, do candomblé, de todas elas. Aí você descobre, Deus revela a verdade para você, aí vem uns caras na internet com teorias e você acredita que existe terras além domo e etc, porque os mundos foram criados, aí você não procura verificar o significado da palavra mundo, que no hebraico é estrelas errantes, luzeiros, luminares, que foram criados para ajudar a terra. Não fala em terras além borda. Mas, se você não der ouvido à voz de Deus, meu amigo, sinto muito, mas você está perdido. Você vai colocar em risco, em xeque, tudo aquilo que você aprendeu. Você vai voltar para o engano de Satanás. Não deixe o diabo te enganar. Ele é o pai da mentira. Ele é treva. Ele fará uso de todas as armas de engano, da injustiça. Olha aí, ó. Satanás fará uso de todas as armas. Tudo aquilo que Satanás tem nas mãos dele. Tecnologia, internet, Facebook, vídeos, pessoas, sistema, políticos, ateus, satanistas. Ele vai fazer de tudo. Todas as armas que ele tem. Ele vai fazer de tudo para te enganar. Para você, mais uma vez, criar dúvidas. O sistema do Criador é limpo. É simples. É simples. É uma terra circular, bordas ao redor. O Sol e a Lua são luzeiros menores do que a Terra. A Terra é maior. Um domo, estrelas, constelações, que estão dentro do domo. Águas primordiais e em cima a casa do Criador. Simples assim. Não tem segredo, não é absurdo. As Escrituras te dão essas bases. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus permitirá um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Olha, você está acreditando nas mentiras desses caras aí, ó, que são de nova era, de céu vermelho, que o céu é lá, que Deus está moldando o domo, que está afastando o domo para cá e para lá. Não tem como, porque se o Criador afastar o domo, as águas primordiais vão invadir a terra. Mas ele prometeu que nunca mais ia destruir a terra com água, tá? Porque a imaginação do homem é má. Agora os tempos, do fim dos tempos agora, escatologicamente falando, de acordo com o 2 Pedro, os céus vão se incendiar como fogo. Então preste atenção nas Escrituras. Por essa razão, Deus permitirá o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aí eu venho aqui, que já fui liberto também, agradeço ao Criador pela minha libertação. Você acha que Satanás não quis colocar dúvida em mim sobre essa questão? Eu fui investigar. Quando eu me deparei com uma pancada de vídeos, tipo desse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse rapaz aqui, ele é terra plana. Ele tem vários vídeos. E nessa teoria aqui, ele mostra, né? Teorias absurdas que o pessoal, além terra, um monte de terra infinitas. Além do bom. Nós estamos aqui dentro e vai passando, nunca se acaba. Gente, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Todas isso aqui são teorias absurdas. O sistema é simples. Terra, borda, sols, águas primordiais e o Criador. Pronto.
Agora, o que tem no mundo espiritual, no mundo real do Criador, são coisas maravilhosas. Cristo disse que é inexplicável. Paulo falou que não tem como explicar. É algo gigantesco, é algo surreal, vamos dizer assim, surreal no bom sentido. É algo assim que nem o olho viu, nem o ouvido viu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe? Então, por favor, gente, não acredite nas armadilhas do diabo. Não volte a acreditar nas armadilhas do diabo. Ele vai fazer de tudo, para fazer você se afastar de Deus. Ok? Olha, um abraço para você do seu amigo. Que o Criador te abençoe, te guarde, proteja sua mente, blinde a sua mente. Faça aquilo que o Criador disse em Efésios. Revista-se nas armaduras de Deus. Ponha o escudo da fé. E se proteja contra esses falsos profetas, mesmo eles que sabem que a terra é plana, Satanás sabe que as pessoas estão se libertando, aí ele vai e joga mais uma para levar vocês para um outro atalho. Não existe atalho, gente. Não existe atalho para chegar no céu. Só tem um caminho que é Cristo. Cuidado, porque você está colocando em xeque a sua salvação. O recado está sendo dado. Pode me xingar, fala que eu não conheço a Bíblia, o problema é vocês. Muito pelo contrário, sem me exaltar, conheço muito bem a Escritura. E muita gente sabe disso. Tá? Você acha que eu não fiquei com dúvida? Quando eu comecei a ver os vídeos desse cidadão aqui, ó, e outros, eu falei, puxa vida, será mesmo? Será que existe terras além borda? Ai, mas eu fiquei assim, sem saber. E quase caio na cilada do diabo. Quando eu fui observar, fui buscar nas escrituras, fui dentro da Bíblia, como eu fiz agora, eu falei, ah, Satanás, mas tu é sujo mesmo. Mas tu não presta, trem. Mas tu é canalha. Graças ao Criador, o Criador me livrou mais uma vez dessas bosta dessas teorias mentirosas. E eu prefiro ficar do lado do Criador. Que lado você está? É, meu irmão? Deus abençoe você. Caso você queira adquirir a versão que tem, a versão original das Escrituras, né? Que mostra o formato da Terra, 319. Deixa eu ver aqui onde é que está. Vou colocar aqui. Você pode estar ligando por esse número aqui, ó. Liga não, manda o zap, 319-9202-3725. Eu passo para você o valor dessa versão. Eu tenho a versão BKJ original, com os textos originais, e tem uma versão também, que é uma versão antiga, que ela mostra a foto da Terra plana, explica direitinho o domo, que as igrejas de hoje, evangélicas, protestantes, estão retirando essas páginas da Bíblia. Então, as Bíblias antigas. Se você quiser, eu tenho aqui para vender. Tá bom? O Criador te abençoe, te guarde, proteja a sua vida e até o próximo trabalho. Tchau.